Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas. Pessoal, antes da gente começar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai continuar recomendando meus vídeos para você. Pessoal, o primeiro método é a decantação. Ele serve para separar misturas através de diferentes densidades. Então, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês foi uma mistura de água e areia. Então, se a gente deixar descansar esse material, essa mistura descansar, a gente vai perceber que a parte que é mais densa, mais pesada, a areia, ela vai decantar, vai ficar no fundo do frasco. E a parte que é mais leve, que no caso aí dessa mistura é a água, vai ficar acima. Em seguida, você pode utilizar um sifão ou outro método para passar a água para um outro frasco. Então, assim, ter a separação completa, né? Da areia e da água, da mistura inicial que a gente teve. A decantação é muito utilizada nos métodos de tratamento de água, né? Então, para tratar a água, eles geralmente deixam a água cheia de impureza, areia e outras coisas que estão na água impura, nesses tanques de decantação, em que as sujeiras, as impurezas, tudo aquilo que não é ideal para estar na água, ele vai ficar no fundo e a água vai ficar por cima. Assim, eles conseguem transferir a água para um outro local e ela vai passar por os outros métodos e processos de tratamento, separação, para chegar nas nossas casas disponível para o nosso consumo, sem afetar a nossa saúde. O método de catação é um método que eu acredito que vocês já conhecem, que é um método super simples de uma mistura heterogênea de componentes sólidos, ou seja, que a gente não vai ter líquidos, e a gente utiliza as nossas mãos ou uma pinça, né? Então, a gente faz a separação. Esse método de catação, ele é utilizado muito na cozinha. Então, a gente, antes de cozinhar o feijão, né, de fazer esse cozimento, a gente separa o feijão que estão bons dos que não estão bons. A gente vai separar se tem alguma pedrinha, alguma impureza que tá ali, alguma sujeirinha que tá ali naquele feijão, para não levar pra panela, né? Porque se levar pra panela, a gente vai acabar comendo e não é legal a gente comer pedra e sujeira, né? Então, a gente faz essa catação do que é bom e do que não é. Outro tipo de catação é utilizado na separação de coleta seletiva, como papéis, plásticos e metais. Então, o catador ou a pessoa responsável, ela vai lá com a mão, né, catar o que ela deseja. Por exemplo, se ela deseja só plástico, ela vai catar só o plástico. Ou então, catar diferentes materiais, né, como o papel, plástico, metal, vidro e outros. Outro método muito conhecido é a peneiração, né? Então, ele vai ser utilizado bastante na construção civil. Então, o pedreiro ele vai utilizar a peneira para separar a areia fina da areia grossa, que vai servir para ele construir, né? Misturar ali com cimento e começar a construção de casas e outros, né? Então, ele precisa de uma consistência da areia, né? E ele vai sempre utilizar a areia aí mais fininha. Outro método muito conhecido é a dissolução fracionada. Pessoal, a dissolução fracionada é um método utilizado quando apenas um dos componentes dessa mistura que é heterogênea é solúvel em água. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma mistura de grãos de areia e grãos de sal. Então, no primeiro frasco aí, a gente vai ter essa mistura heterogênea sólida, né, de areia e sal. A gente já sabe, pelos vídeos anteriores, pela matéria anterior do PET, que a areia não é solúvel em água, mas a gente sabe que o sal é um soluto que se dissolve no solvente água. A gente já viu isso no vídeo passado. Então, o que acontece? Para a gente separar a areia do sal, a gente vai adicionar a água. Quando a gente adiciona essa água no frasco, o sal, que é o soluto, ele vai dissolver e a gente vai ter uma fase de sal, né, água e sal, e outra embaixo, né, decantada no fundo, de areia. Então, assim, ocorre a separação. Depois que a gente fazer esse processo, a mistura de água e sal ainda pode passar por um processo de filtração ou de destilação, né? Mas a gente consegue, né, ter essa separação da areia e do sal inicial aí da primeira figura. A filtração, ela serve para a gente separar uma mistura sólido-líquido, em que o sólido ele não vai ser solúvel em água ou outro solvente. Então, o exemplo mais comum que a gente tem de uma filtração é justamente aí do café, né? Então, quando a sua família vai fazer um café de manhã
ou à tardinha, né, a gente vai utilizar aí um filtro de papel ou de tecido ou de outro material para passar ali aquela água que vai passar pelo sólido ali, que no caso é o café. E aí a gente vai ter o nosso cafezinho quentinho, gostoso, nessa parte aqui, como seria de baixo, né? Que vai passar pelo filtro somente aí o líquido vai passar. Aquele sólido, né, a borra do café, a gente joga fora, a gente aproveita nas composteiras, coloca na horta, né, para servir aí de matéria orgânica. Então, aí a gente tem a separação de mistura sólido-líquido. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo você. E até a próxima semana. Tchau, tchau.